No estudo dos movimentos, o movimento com aceleração constante, também chamado movimento uniformemente variado, pode ser facilmente descrito por funções matemáticas. Como calcular a posição de um objeto que se desloca com aceleração constante? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. No último vídeo sobre movimento uniformemente variado, nós aprendemos a calcular a velocidade do objeto em qualquer instante de um deslocamento com aceleração constante. Mas e se quisermos saber não a velocidade, mas sim a posição do objeto em dado instante do deslocamento? Para isso, precisamos de uma fórmula em que apareça a variável posição. Para chegarmos a essa fórmula, nós vamos utilizar o gráfico que descreve a velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variado. Esse gráfico nada mais é do que a representação gráfica da fórmula que nós aprendemos no último vídeo. Velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Repare que esta fórmula é uma função de primeiro grau, tanto que também é conhecida como função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Lá na matemática, nós aprendemos que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, e faz todo sentido. Num movimento com aceleração constante, no tempo inicial igual a zero, temos uma velocidade inicial v0, que varia de forma linear, devido à aceleração constante, até chegar à velocidade final v no tempo t. Então, este é o típico gráfico da velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variado. É claro que a inclinação da reta pode variar dependendo da aceleração, que funciona como coeficiente angular nesta função, mas nós sempre teremos uma reta inclinada neste gráfico. Pois bem, a variação de espaço de um deslocamento qualquer corresponde à área formada entre o traçado da velocidade e o eixo do tempo. Por quê? Tente visualizar a decomposição dessa área em linhas cuja espessura seja a menor possível. Por mais que nós estreitássemos essa linha, ela ainda teria uma espessura que nós poderíamos enxergar se ampliássemos a imagem. Essa linha ocuparia um espaço retangular. A espessura dela corresponderia a uma fração de tempo no eixo do tempo e a sua altura corresponderia à velocidade instantânea. A fórmula para calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área ocupada por essa linha seria igual à variação de tempo vezes a velocidade daquele instante. Nós sabemos que a velocidade instantânea em um deslocamento é igual à variação de espaço no instante dividida pela variação de tempo, com essa variação de tempo tendendo a zero, ou seja, sendo a menor possível. Dessa forma, nós percebemos que a variação de espaço no instante é igual à velocidade vezes a variação de tempo do instante. Exatamente a mesma fórmula da área da linha. Isso significa que a variação de espaço do instante é igual à área da linha. Se somarmos as variações de espaço de todos os instantes, obviamente, nós teremos o deslocamento total, e o valor dele corresponderá à soma das áreas de todas as linhas que formam a totalidade dessa área. Ou, de forma mais simples, a variação de espaço total do deslocamento corresponderá ao valor de toda a área que fica entre o traçado da velocidade e o eixo do tempo. Observe que trata-se da área de um trapézio. Lá na geometria, aprendemos que a fórmula para calcular a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Note que a base maior é igual a v, a base menor é igual a v0 e a altura é igual a t. Então temos a fórmula variação de espaço é igual a v mais v0 vezes t dividido por 2. Sabemos que variação de espaço é igual à posição final menos a posição inicial, S menos S0. E sabemos também, pela fórmula que nós aprendemos no último vídeo, que V é igual a V0 mais AT. Aplicando essas premissas na fórmula, temos que S menos S0 é igual a V0 mais AT mais V0 vezes T dividido por 2. S menos S0 é igual a 2V0 mais AT
vezes t dividido por 2. S menos S0 é igual a 2v0t mais at ao quadrado dividido por 2. S menos S0 é igual a 2v0t dividido por 2 mais at ao quadrado dividido por 2. Simplificando 2 na primeira fração e passando o S0 para o outro lado da equação, temos que S é igual a S0, com sinal positivo porque mudou de lado na equação, mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Chegamos finalmente à fórmula que relaciona a posição e o tempo no movimento uniformemente variado, também chamada de função horária da posição nesse tipo de movimento. A posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Com esta fórmula, nós podemos descobrir a posição do objeto com aceleração constante em qualquer momento do deslocamento. Vamos a um exemplo de aplicação dessa fórmula? Um motorista está viajando a 90 km por hora e, ao perceber que a pista está bloqueada por um acidente, freia o carro abruptamente. A partir do momento em que o freio é acionado, o carro demora 5 segundos para parar completamente. Considerando que a desaceleração foi uniforme, calcule a distância que o carro percorreu a partir do momento que o freio foi acionado. Vamos primeiro esquematizar a situação para ficar mais fácil de enxergá-la. Temos um carro viajando à velocidade inicial de 90 km por hora. O motorista vê um acidente à frente, bloqueando a pista. A partir do momento em que o freio é acionado, o carro demora 5 segundos até parar completamente, ou seja, a velocidade do carro demora 5 segundos para variar de 90 para 0. Precisamos descobrir que distância o carro percorreu desde que o freio foi acionado. Visto que há variação de velocidade, nós temos aqui um movimento variado, e o enunciado falou que essa desaceleração foi uniforme, ou seja, foi constante. Então, além de variado, o movimento é também uniformemente variado. Nós podemos usar, portanto, a fórmula do movimento com aceleração constante que nós acabamos de aprender. Para fins de cálculo, vamos considerar o local onde o carro estava quando o freio foi acionado como o ponto zero da trajetória. Mas antes de aplicarmos a fórmula, precisamos primeiro verificar as unidades dos dados que nós temos para ver se elas são compatíveis. Isso porque nós não podemos utilizar numa fórmula unidades diferentes para a mesma grandeza. Note que temos unidades diversas se referindo à grandeza tempo nesses dados. O tempo do deslocamento está usando a unidade segundos, mas a velocidade está usando a unidade horas. Então nós precisamos converter esses dados para a mesma unidade. A melhor forma é converter a velocidade de km por hora para metros por segundo, até porque o caso envolve distâncias relativamente pequenas e períodos de tempo pequenos. Então é bem melhor usar metros em vez de quilômetros e segundos em vez de horas para não ficar trabalhando com números decimais. Para converter quilômetros por hora em metros por segundo, como já explicado aqui no canal, basta dividir por 3,6. 90 dividido por 3,6 é igual a 25 metros por segundo. Agora sim nós podemos aplicar os dados à fórmula. S é igual a S0 mais V0t mais at ao quadrado sobre 2. Nós sabemos que a velocidade inicial, V0, é igual a 25 metros por segundo. Também que o espaço inicial, S0, é igual a 0 e que o tempo final, t, quando o carro parou completamente, é igual a 5 segundos. Mas nós não sabemos qual foi a aceleração e precisamos dela para descobrir a posição final S, quando a velocidade do carro chegou a 0. Para descobrir o valor da aceleração, nós vamos utilizar a fórmula que nós aplicamos no último vídeo. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aplicando os dados a esta fórmula, temos que 0, que é a velocidade final, é igual a 25, que é a velocidade inicial, mais a vezes 5, que é o tempo final. Passando o 25 para o outro lado da equação, ele muda o sinal. Menos 25 é igual a 5a. A aceleração, portanto, é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Perceba que é uma aceleração negativa. Isso porque ela é contrária ao sentido que nós convencionamos para a trajetória.
e como a velocidade tem o mesmo sentido da trajetória, a aceleração vai atuar contra a velocidade, gerando uma desaceleração. Agora que nós temos a aceleração, nós podemos dar seguimento na aplicação da fórmula de cálculo da posição. S é igual a zero, que era a posição inicial, mais 25 vezes 5, velocidade inicial vezes o tempo, mais menos 5 vezes 5 ao quadrado sobre 2, aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. S é igual a 125 menos 5 vezes 25 sobre 2. S é igual a 125 menos 125 sobre 2. S é igual a 125 menos 62,5. A posição final S é igual, portanto, a 62,5 metros. Esta é a posição do carro quando ele atinge a velocidade zero, ou seja, quando ele para completamente. Visto que nós convencionamos a posição em que o carro acionou o freio como zero, desde o acionamento do freio até ele parar completamente, o carro percorreu, portanto, a distância de 62,5 metros, ou 62,5 metros. Existe ainda mais uma fórmula que descreve um movimento uniformemente variado. Ela relaciona a posição do objeto com a sua velocidade. É a famosa equação de Torricelli. Para conhecer e aprender a usar esta fórmula, não deixe de assistir ao próximo vídeo sobre movimento uniformemente variado. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe o seu like. E se quiser acompanhar mais vídeos sobre física, se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo. E se quiser, também pode sugerir temas de física que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.